boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa oficina de peças. Hoje uma oficina de peças aqui especial em relação à PGE de Santa Catarina. Nós vamos comentar algumas coisas aqui já no iniciozinho da aula sobre esse edital dessa procuradoria e vamos seguir também falando um pouco como pode ser essa prova, o que pode ser cobrado. Enfim, vamos fazer aqui nossa oficina como estamos acostumados a fazer. Vou aguardar um pouquinho, deixar que vocês vão entrando aqui. Boa noite, Arley. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Bom, gente, essa prova da PGE de Santa Catarina, inclusive já vou deixar a pergunta aqui, quem vai fazer essa prova, se puder falar aqui no nosso chat, eu vou fazer a prova, é legal saber, tá? Uma prova vai ser feita pela FGV, certo? E a FGV não tem um banco assim de provas, de peças, de procuradorias, não tem nada assim muito atualizado. Então eu estou sempre em relação a essas provas, como eu venho aqui para trazer uma peça processual. Ah, legal, Patrícia. Eu trouxe algo bem generalizado, não no sentido de genérico, mas no sentido de algo que vai trazer bastante conhecimento, exigir bastante coisa do candidato, essa prova que eu peguei aqui, e aí acaba pegando vários pontos e algum deles você pode sim aproveitar, tá? Bom, vou colocar aqui, para você que não me conhece ainda, eu sou a Luciana Lima, né? Sou professora aqui do GRAM, procuradora do Banco Central. Aqui tem o meu Instagram, você pode me seguir, coloco lá dica para os alunos, tá? Sempre estou divulgando aqui as aulas também, então é interessante. O Arley tá falando ali, vou começar pelas procuradorias municipais. Gente, essas provas, elas têm uma dificuldade assim muito semelhante. Eu até já resolvi algumas provas de procuradorias municipais aqui e eu não vejo assim tanta diferença não, tá? Mas vamos seguindo. Olha aqui, para quem vai fazer PGE Santa Catarina em relação à segunda etapa. Eu sei, gente, que ela está mesmo distante, né, Patrícia? A Patrícia que vai fazer é uma prova que está distante de você, que é candidato, que vai fazer, mas é importante sim que você tire um tempinho do seu estudo, de uma forma, às vezes, até para, eu vou fazer algo diferente, mas vai ser estudando. Então, assiste uma aula de oficina de peças, não deixa a segunda fase para começar só depois que você for aprovado na primeira. Já vai pegando o jeito de como fazer uma peça processual, não deixa isso para cima da hora, porque a segunda fase é a fase decisiva num concurso de advocacia pública. Imagina, né, você passar no primeiro e ficar na segunda fase. Acontece com muitas pessoas, é claro, né? Reprovar é super normal, mas o quanto você puder evitar isso, o quanto você se preparar, melhor. Então vamos seguindo aqui, gente. Fiquei com medo da água cair. A segunda etapa dessa prova aqui é o edital de PGE, da PGE Santa Catarina, vão ter duas provas práticas, tá? E essas provas práticas aqui, achei bem assim genérico, talvez saia um segundo edital depois, falando melhor sobre elas, porque pode ser uma composição jurídica, petição inicial, contestação, enfim, ou questões discursivas elaboradas pela banca examinadora. Então, por enquanto, não temos aqui muitas informações sobre essa prova, né? Tá bem genérico. Pode ser mesmo uma petição, pode ser um parecer e ainda pode ser só questões. Para procuradorias, e aí a gente considerando a prática de uma procuradoria em que o contencioso é muito intenso, provavelmente, né, se a banca estiver aqui alinhada, ela vai cobrar sim uma peça processual, porque é isso que um procurador precisa saber. Chegando ali, geralmente quem está chegando vai para o contencioso, é onde tem mais demanda numa procuradoria, então você precisa sim
saber fazer uma peça para ser aprovado nessas provas. Outra coisa que os alunos sempre perguntam é sobre a possibilidade de consulta, e aí sempre você tem que recorrer ao seu edital. Esse edital aqui, especificamente, ele fala aqui, ó, justamente sobre a possibilidade de consultar apontamentos, tá? Então, primeiro ele proíbe se for máquina, aparelho eletrônico ou códigos comentados, entendeu? Mas o que é permitido? Súmulas não comentadas, utilização de textos legais, até sublinhados ou marcados com caneta marca-texto, não tem problema. E olha só, pode até levar uma consulta à legislação estadual, né? No caso lá do estado de Santa Catarina, impressa em apenas uma face, até o máximo de 20 folhas. Então, já imprime o seu material, né? Já fica ali acostumado com ele, olha bastante para o material, ok? E para poder fazer. Bom, perguntaram ali, os pareceres jurídicos, em sua maioria, caem mais direito administrativo do que outras matérias? Em geral, sim. Se você considerar a prática, nessas procuradorias estaduais, o que eu tenho de demanda num parecer? Geralmente são pareceres ali, aqueles pareceres durante um procedimento administrativo. Então, vai ter uma contratação ou vai realizar uma licitação, precisa de um parecer. Agora, se for um concurso, por exemplo, procurador do Banco Central, existem pareceres lá da procuradoria que são relativos mesmo à questão de direito econômico. Então, pode ser cobrado, tem que olhar o edital também, o que tem aqui. Nessa prova aqui especificamente, pode ser tanto, olha aqui, vou colocar para vocês, direito constitucional, administrativo, civil e ou tributário ou financeiro. Sendo que em todas as provas, né, um dia vai ser constitucional e administrativo, no outro dia civil, tributário ou financeiro, sendo que ambas vai ser cobrado direito processual civil. Tá? Mas em geral, né, essas estaduais, o que cobra, o que é necessário saber são questões de direito administrativo, que é algo muito recorrente para um procurador, né? Nós trabalhamos o tempo todo, mesmo no contencioso, nós trabalhamos o tempo todo sob um regime jurídico administrativo. Então, é necessário mesmo que você entre nesse mundo, né, nessa questão, nesse regime jurídico administrativo, e entenda como funciona a administração e para que a advocacia pública está ali, tá? Bom, vamos seguir aqui para resolver a peça, para que todos aqui já fiquem por dentro do que vamos fazer, mesmo que não vão fazer essa prova, tá? É claro que até chegar a prova da PGE Santa Catarina, nós teremos outras oportunidades de fazer outras peças. A FGV vai fazer alguns concursos antes desse, e aí assim que sair, tiver as provas, eu já trago aqui para que a gente possa resolver especificamente essas provas recentes da FGV. Vamos ver aí como eles vão cobrar essa parte de peça processual, tá? Da PGE-MG vai ter uma peça processual, tá específico lá no edital. Então, assim que tiver a prova, a gente já pode trazer aqui e fazer juntos. Vamos lá? Bom, trouxe aqui uma peça que vai abarcar vários temas, inclusive de direito administrativo. Justamente lembrando isso, pessoal, essa questão de que um procurador ali na defesa do Estado, ele está sempre relacionando a sua atuação ao direito administrativo, tá? Tanto é que fazenda pública em juízo é isso, né? O direito processual civil, ali à vista do regime jurídico administrativo. Então, vamos lá. Essa aqui foi uma peça de procuradoria, tá? Eu acho que isso é algo muito relevante. Por quê? Porque é uma peça voltada a algo que está se cobrando de um procurador. Então, nós não vamos resolver aqui peças de outros concursos, de defensor público, ou mesmo de promotoria, enfim, não é o nosso foco. O nosso foco são peças de procuradoria, tá? Então, vamos lá. Voltei aqui para a câmera. O contrato XY de 2021 foi celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a empresa Alfa.
fornecedora de produtos de limpeza, objetivando a entrega de 120 galões de litros de água por mês, em regime de comodato, no valor anual de R$15 mil. A empresa, olha aqui, em razão da inflação, requereu administrativamente o reajuste do preço do acordo celebrado, o que foi negado pela administração pública, sob o argumento da ausência de previsão contratual nesse sentido. Viram aqui qual foi a causa? A empresa, em razão da inflação, requereu o reajuste do preço do contrato. Seguindo, diante da negativa, a empresa Alfa ajuizou a ação contra o Estado de Santa Catarina, requerendo a procedência do pedido para determinar que o réu promova o reequilíbrio econômico-financeiro do valor anual do contrato XY de 2021, no percentual da inflação registrada no ano de 2022. Para tanto, alegou que o reajuste contratual previsto, por meio de termo aditivo, foi determinado para um período de tempo excessivo, o que acarreta o desequilíbrio apontado e gera o direito à revisão, independentemente de previsão contratual. Então, fiquem atentos aqui que o contrato não previa o que a empresa está requerendo judicialmente, certo? E qual foi a causa de pedir? Que o reajuste contratual previsto por meio de um termo aditivo foi determinado por um período de tempo excessivo. Ou seja, o que a empresa falou? Ela firmou um contrato com a administração, com o Estado de Santa Catarina, e aqui tinha uma cláusula prevendo um reajuste. Mas, segundo a empresa, a contratada, esse reajuste, vamos supor que ele estava aqui para um ano, aqui não diz o período, seria pouco. Teria que haver um reajuste aqui no meio. Por causa do quê? Por causa da inflação. Mesmo não havendo essa previsão contratual, ok? Então, fiquem atentos a esses dados, porque nada aqui que está no enunciado da prova está de forma aleatória. É mesmo para que você preste atenção e já vá pensando ali na defesa que você vai fazer da administração. Para verificar seu direito, requereu prova pericial, além do deferimento de tutela de evidência e do benefício de gratuidade de justiça. Olha aqui, já viram por onde vamos passar? Se a autora requer prova pericial, você vai ter que falar sobre isso. Ela quer tutela de evidência, você vai ter que falar sobre isso. E quer o benefício de gratuidade de justiça, você também vai ter que falar sobre isso, ok? Seguindo. Já que alega que não possui recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Distribuído o feito a XX Vara de Fazenda Pública, verificados os requisitos da petição inicial sem a realização de audiência de conciliação e sem decisão, foi determinada a citação do Estado de Santa Catarina. O mandado de citação foi juntado aos autos. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido. Na condição de procurador do Estado de Santa Catarina, elabore a peça processual cabível à defesa do Estado, abordando toda a matéria de fato e de direito pertinentes. Aqui não houve, nessa peça, a dispensa dos fatos, o que costuma haver de vez em quando, né? Mas então vamos lá. Bom, qual é a estrutura da contestação? Quem já acostumou aqui a assistir minha aula, lembra, eu sempre falo, faça de forma estruturada. Antes da prova, já monte lá diversas estruturas, dá para falar aqui? Já monte ali diversas estruturas de peças processuais,
para que quando chegue na prova, você olhe para a peça, é uma apelação, é uma contestação. Você já pensa ali na sua memória qual é a estrutura daquela peça. Eu não vou esquecer de nada. Eu não vou perder ponto à toa. Eu vou fazer tudo que o examinador pede aqui, de coisas que às vezes parecem banais, mas são ali pontuadas, tá? Então tem que lembrar do endereçamento, qualificação das partes, os fatos, preliminares, mérito e pedidos. Cada um desses pontos aqui são fundamentais para que você obtenha nota, tá? Não pode esquecer, gente, não perde ponto por besteira, ok? Eu voltei aqui porque na qualificação já vamos pensar. Aliás, no endereçamento você volta lá, você vai lá no enunciado e vê. Primeiro, tem algum endereçamento? Qual é a vara? Tem o nome da vara? Tem o número da vara, aliás. Se não tiver, você vai colocar de forma genérica, tá? Ali já tinha para onde foi distribuído, não tinha especificamente o número da vara. Você vai utilizar como está no enunciado. Então, vamos lá. Olha aqui. Bom, pode colocar, né? Talvez não precisa colocar doutor, mas você vai começar. Excelentíssimo senhor juiz de direito da XX Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca. Não tem o nome da comarca, poderia ter, não tem. Do estado de Santa Catarina. Aqui é opcional, tá? Vou tirar para as pessoas não acharem que não pode. Pode. Então, você vai colocar aqui o processo número e vem. Aqui, nós já entramos na qualificação, ok? Qualificação, colocar o nome do estado que você está ali representando. Eu fiz essa qualificação um pouco diferente do que eu costumo fazer, apenas para que você saiba que é um modelo. Você pode criar o seu modelo, ok? Então, pessoa jurídica de direito público interno sempre começa assim, com sede em... com representação em juízo a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, ou representada por este procurador, representada pelo procurador que essa subscreve, ok? Na mesma cidade, que é onde fica a Procuradoria, onde receberá a comunicação dos atos processuais, vem a presença de Vossa Excelência, pelo Procurador de Estado que essa subscreve, apresentar sua contestação. Nos autos do processo em epígrafe, o que faz com fundamento nas razões de fato e de direito que passa a aduzir. E coloca os artigos. Os artigos aqui da contestação estavam no espelho, ok? Os artigos aqui, para você que isso aqui já não é só modelo, né? Tem que colocar os artigos. Assim como a necessidade de qualificar mesmo, expor aqui os dados do réu que está apresentando a sua contestação. Então, vamos seguindo aqui para os fatos. Os fatos, se na sua prova houver necessidade de escrever os fatos, seja muito objetivo e coloque os fatos já de maneira a ressaltar, talvez, alguns errinhos que o autor cometeu, ou até colocar ali já como se a administração agiu corretamente, a administração fez tal coisa conforme a lei, tá? Vamos seguir aqui. Então, dos fatos. O Estado de Santa Catarina celebrou o contrato com a empresa Alfa, tendo como objeto, aí põe o objeto, né? Que era a entrega de 120 galões por meio de regime de comodato no valor tal. Seguindo. Após a empresa Alfa requereu administrativamente o reajuste contratual, sob o argumento de superveniente período inflacionário. A demanda da autora foi negada pela administração pública diante da inexistência de previsão contratual estabelecendo o referido ajuste. É importante colocar isso aqui nos fatos, tá? Que a administração ela motivou, não tinha previsão contratual. E já aqui já é um ponto que nós vamos matar essa pretensão da autora.
Então, a empresa Alfa ajuizou a ação contra o Estado, não é Pernambuco, gente, isso aqui é de Santa Catarina, requerendo a procedência do pedido para determinar que o réu promova o reequilíbrio monetário do valor anual do contrato, no percentual da inflação registrada. Os argumentos da autora são os seguintes. Esses argumentos aqui, eu coloquei para vocês, não precisa você colocar isso na prova, tá? Principalmente por causa do número de linhas. Você pode aqui, depois, vou colocar aqui, depois aqui você fala, no entanto, vírgula, a pretensão da autora não merece prosperar. Só isso, ok? Aí pode, se tiver espaço, conforme os argumentos a seguir aduzidos, tá? Se tiver espaço, seja bem rápido aqui, objetivo. Agora, eu sistematizei os argumentos para que você possa pensar aqui na sua defesa. Então, quais são os argumentos? O reajuste, segundo ela, o reajuste contratual teve uma duração excessiva, o que teria, caracterizado esse desequilíbrio, mesmo que não haja previsão contratual. Ela pediu prova pericial para obtenção de provas que comprovem ali o seu direito, pediu tutela de evidência, ela não tinha prova nenhuma e pediu tutela de evidência e pediu gratuidade de justiça. Aqui eu também tinha feito uma finalização, dos fatos. Aí você também vai ver o seu espaço na sua prova, o tamanho da sua letra, como você escreve. Por isso é importante treinar. Então, distribuído o feito e verificados os requisitos, sem a realização de audiência e sem decisão, foi determinada a citação do Estado de Santa Catarina. O mandado de citação foi juntado aos autos, tendo sido o pedido de gratuidade de justiça deferido. E aqui também já caberia você finalizar. Você pode colocar todo esse andamento processual. É importante colocar que o pedido foi deferido, tá, gente? Não daria para finalizar antes disso. E aí você pode finalizar como eu fiz na outra página, falando que os argumentos dela não procedem, não merecem prosperar, ok? Então treina aí, vamos treinando juntos, tá? Vamos lá. Bom, se eu falo em contestação, a contestação, e aí a gente vai lá para o CPC, eu preciso lembrar inicialmente de questões preliminares. Nós tivemos algumas questões processuais aqui e nenhuma delas foi à toa. O candidato tinha que falar sobre isso, tá? Primeiro ponto que você pode falar aqui em preliminar é que não cabe gratuidade de justiça. Alguém lembra aqui já o motivo? Por que não cabe? Ela nem sequer comprovou nada, Não tem ali no enunciado nenhuma menção à comprovação de hipossuficiência. Seria apenas a declaração. Mas nós temos aqui uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica pode fazer isso, gente? E aí? Isso aqui é um ponto de se ficar muito atento, porque na Procuradoria você vai ver o quê? Que de fato tem muito esses pedidos de gratuidade de justiça e o procurador tem que ficar atento para impugnar ali esse pedido quando couber alguma impugnação, tá? Então vamos seguindo aqui, ó. Primeiro ponto que eu coloquei do descabimento, que é da gratuidade de justiça. A empresa Alfa requereu o benefício de gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras suficientes para pagar custas, despesas processuais e honorários. O requerimento foi concedido pelo Judiciário, conquanto ausente provas nos autos que comprovem o alegado pela autora. Então, aqui nos fatos, para falar que não cabia a gratuidade de justiça, você simplesmente vai falar o que ela pediu, ela não comprovou a hipossuficiência e isso foi deferido. Ou o que ela pediu
isso foi deferido, muito embora não houvesse nenhuma comprovação da sua hipossuficiência, ok? É bem objetivo. Você fala ali o que o autor pediu, o juiz concedeu, mas não tinha provas. E aí você já está entrando aonde? Você já está entrando lá nos requisitos exigidos pelo examinador. Você já está entrando lá no check, né? Ah, ela falou isso aqui, falou que ela não demonstrou. Então, quer dizer que você sabe que deveria ter sido demonstrado nesse caso específico. Vamos seguindo aqui. Olha, embora seja previsto no artigo 98 do CPC o direito à gratuidade de justiça à pessoa jurídica pode ter gratuidade de justiça? Pode, ok. Para que ocorra sua concessão, é imprescindível que exista a comprovação efetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação. Aqui você matou, ok? Aqui você matou. Eu vou mostrar para vocês lá o final, tudo que o examinador queria, mas aqui você já conseguiu uma grande parte. Falar que eu sei que pode a pessoa jurídica ter gratuidade de justiça, mas para que isso ocorra, é imprescindível que ela comprove a sua hipossuficiência. Seguindo, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recurso se dá apenas em relação às pessoas físicas. Então, mais uma vez, aqui a necessidade do candidato demonstrar que ele sabe, dele demonstrar conteúdo. Ainda que a Lei 1060 determine que a impugnação do pedido de gratuidade de justiça realize-se em autos apartados, isso aqui também era fundamental explicar, a regra foi modificada pelo CPC, que admite, depois de deferido o pedido, a impugnação pela parte contrária, que deverá fazê-lo na própria contestação. Então, a lei da gratuidade de justiça, da hipossuficiência, ela determina que essa impugnação teria que ser feita em autos apartados. No entanto, essa regra foi modificada sim pelo CPC. Tá? Depois de deferido o pedido, na própria contestação se faz essa impugnação. Dessa forma, requer-se a reconsideração da decisão que deferiu para indeferi-la, ok? Todos esses itens aqui estavam ali no espelho da banca, tá? Seguindo, só vamos lembrar aqui, a autora pediu tutela de evidência, certo? A tutela de evidência, ela exige aqui algumas situações jurídicas para que ela seja concedida. A tutela de evidência, ela não exige urgência. Ela não é concedida com base em perigo na demora. Mas a tutela de urgência exige que fique caracterizada alguma dessas situações. Ou abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório da parte, ok? As alegações de fato têm que estar comprovadas documentalmente, ou aqui, mas não era o caso, né? Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. Aqui não é pedido repersecutório. Então a petição inicial já tem que vir com prova documental suficiente a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, ali tinha algo interessante. Ela não trouxe prova nenhuma e pediu prova pericial. Será que cabia aqui esse pedido de tutela de evidência? Não, né? Até que o pedido pode pedir o que quiser, mas ele é improcedente esse pedido. Vamos lá. Então, a autora requereu, como é que você vai escrever? Você fala o que ela pediu, tá? Fala o que ela pediu, a concessão de tutela de evidência. Todavia, não estão presentes os requisitos para o seu deferimento, previstos no artigo tal. Já coloco o artigo. Eu considero mais prático essa forma de escrever aqui na prova. Você vai do geral, você fala que a autora pediu tal coisa, mas não estavam previstos lá, não estavam presentes os requisitos conforme o artigo tal. E aí você vem para o caso concreto, tá? Qual é o caso aqui? Nesse caso, não tem, com efeito, inexiste abuso do direito de defesa
ou manifesto propósito protelatório do Estado. Por quê? E aí aqui você vai ter que defender a administração. A defesa da administração é prevista legalmente e a negativa administrativa não teve escopo protelatório, mas ambos estão em conformidade com o contrato administrativo firmado, não havendo que se falar assim em abuso do direito de defesa, que seria o item 1, certo? Agora veja bem aqui. Você não precisa, talvez, se desesperar quando você vê uma alegação. Ai, meu Deus, pediu tutela de evidência. Vai lá no artigo de tutela de evidência e na hora de fazer a sua defesa, simplesmente diga que não foram preenchidos aqueles requisitos. A administração não fez tal coisa. A defesa da administração é legal. Não há um propósito protelatório, mas está tudo em conformidade com o próprio contrato administrativo. Não é nada demais o que está no espelho. É só você contradizer, no caso aqui específico de uma contestação. Mas assim também num recurso, o seu norte tem que ser o artigo. Então, é tutela de evidência. Não se desespera, vai lá no artigo de tutela de evidência, o que precisa para conceder uma tutela de evidência? Você vai dizer que o autor não fez aquilo, que isso aqui não está caracterizado no caso concreto. E aí você vai buscar elementos onde? No próprio enunciado. E aí vai vir, os conhecimentos jurídicos vão surgindo para você fazer a sua defesa. Estudem para isso, para que os conhecimentos surjam. Então vamos lá. Ademais, inexiste prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora, como exige o 311, inciso 4. Outra coisa aqui, que é só você pensar, tá? A própria presunção de veracidade dos atos administrativos gera dúvida razoável sobre o pedido da autora, porque ela está pedindo algo contra um ato administrativo sem trazer qualquer prova. Portanto, requer-se o indeferimento da tutela de evidência. Então, aqui nesse ponto, era simplesmente para o candidato rebater, dizer que não havia os requisitos da tutela de evidência, defendendo ali a atuação da administração, ok? Outro ponto que estava aqui no espelho. Falar sobre o fato de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou poderia falar também do não cabimento, poderia ser assim, do não cabimento da prova pericial. Da prova, aqui ficou ruim para escrever, né, gente? Pericial. Nossa, ficou horrível. Mas aqui, não cabe a prova pericial que ela pediu, ok? Então, o que o examinador queria que você falasse aqui? Que a petição inicial, na petição inicial, cabe ao autor demonstrar a verdade dos fatos que ele está alegando, ok? Conforme o artigo 319, inciso 6, que era para ser mencionado expressamente. No entanto, a autora, no caso específico, ela requereu a produção de prova pericial, mas não se desincumbiu sequer do ônus probatório, limitando-se a requerer a produção de prova pericial sem justificativa para tanto. Então, ela não justificou, tá? Não trouxe nenhuma prova. Como é que entra com a ação, ajuiza uma ação sem trazer ali nenhum documento, nenhum dado? Só requer uma prova pericial. Seguimos aqui. Com efeito, o artigo 156 determina, que também era para ser mencionado, também estava no espelho, determina que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Esse, no entanto, não é o caso dos autos, uma vez que é desnecessário conhecimento especial que demande assistência técnica
para demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que, na verdade, deveria ser demonstrado pelo autor por meio de fatos e documentos. Pode pôr aqui documentos. Ok? Bom, talvez você não soubesse, né, não pensasse, será que precisava de uma prova pericial para demonstrar que há um desequilíbrio no contrato administrativo? Se você não sabe, se você está ali para defender a administração, você vai já pensar, se está aqui é porque não cabe. Então, você vai lá no artigo de prova pericial e fala, para que é a prova pericial? Ah, é quando o juiz, depende de um conhecimento técnico e científico. Você já vai dizer, nesse caso não, meu bem, nesse caso aqui, meu amigo, não. Era só comprovar por fatos e documentos. Tá ok? Para pedir a revisão de um contrato administrativo. A perícia vai ser para quê? Não tinha essa justificativa, tá bom? Então, já se coloca ali no lugar de defender o Estado, sabendo que se tem algo que está sendo pedido e você vai fazer uma contestação, você vai falar que aquilo não é cabível. E aí você finaliza com o pedido. Assim, requer-se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, bem como a intimação do autor para emendar a inicial, nos termos do 321. Lá no 321, diz que se o autor não preenche os requisitos da inicial, ele vai ser intimado para emendar, ok? Então, por isso foi colocado no pedido. Mas, sob pena de indeferimento, ok? Mas aqui tem dois pedidos. Primeiro, eu pedi o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. É para indeferir. E também para que o autor emende a inicial, uma vez que ele sequer levou ali, indicou os fatos que ensejaram um suposto desequilíbrio econômico-financeiro. Não trouxe as provas, né? Agora vamos lá em relação ao mérito. Em relação ao mérito, eu vi que na PGE Santa Catarina vai cair a Lei 8666 e a nova Lei de Licitações, que é a 14.133, tá? Então, eu coloquei aqui no material, vocês vão observar, que tem aqui as duas legislações. Ambas estão ainda muito parecidas, né? O que é importante aqui? O contrato administrativo pode ser alterado por acordo das partes para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ok? Quando vem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Da mesma forma que na lei nova, tá? Para restabelecer, tem que ser por acordo entre as partes, em caso de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Foi aqui que o autor quis fundamentar, tá? Temos também o artigo 55, diz que é uma cláusula necessária o preço, as condições de pagamento, os critérios, data base, periodicidade do reajustamento de preços, ok? Já tinha ali no contrato administrativo, no caso, a periodicidade, né? Já tinha ali que seria anual. Mas antes de dar aquele prazo, o que o contratado disse? Ele disse que antes daquilo veio uma inflação e aquele período seria insuficiente, ok? E outra, não havia essa previsão contratual. A previsão contratual foi um termo aditivo e antes do que foi firmado, né, antes de ser cumprido, que foi firmado naquele termo aditivo para reajustar o contrato, ele já queria um novo reajuste. E aí? Vamos relembrar aqui, eu falo relembrar porque eu sei que você está estudando, mas se você não souber, vamos aqui juntos, tá bom? O reajuste do contrato administrativo é autorizado por lei, tá? A lei prevê, mas depende de convenção entre as partes, de forma que não havendo previsão expressa, será inviabilizado o reajustamento, ok? Assim, conforme aqui o espelho, tá, gente?
era para falar exatamente isso. Vocês viram ali que a própria defesa da administração, desde lá do enunciado, já se diz que administrativamente o Estado de Santa Catarina diz que não havia previsão legal. E, de fato, esse era um dos pontos da defesa que você tinha que trazer. Dizer que a falta de previsão contratual inviabilizava esse reajuste, porque ele está previsto na Lei 8666, mas não tem essa previsão contratual desse reajuste no momento que o autor queria, tá? O reajuste tinha sido feito, ele tinha que aguardar o período, né, para findar e fazer outro reajuste. Então, seguimos aqui. Agora, o que o examinador queria era que você falasse sobre o instituto da possibilidade de manutenção da revisão para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quando eu falo nessa revisão, é uma revisão extraordinária, né? Mudaram-se os fatos, mudou a situação, por isso eu vou fazer uma revisão contratual aqui de uma forma excepcional. No caso aqui, qual foi o fato que o autor alegou para ter essa revisão? Ele falou da inflação, gente. A inflação é ou não é previsível? De alguma forma. Quando é firmado aqui o contrato administrativo, o contratante, as pessoas que estão participando ali, né, os licitantes, eles precisam trazer uma previsão geral dessa inflação. Porque o que pode acontecer e o que a doutrina fala sobre isso aqui? É o contratante apresentar uma proposta com valor muito baixo, tá? Por essa desídia ou às vezes até de uma forma ali de má fé, para que o contrato seja firmado, ele seja o vencedor, e aí depois, lá no contrato, ele pede a revisão? Não dá, né? Então tem que pensar nisso mesmo, pensar aqui que de fato ele não cumpriu os requisitos. O seu olhar na defesa do ente público é sempre que vai ter algo de errado no que o particular está pedindo. Ok? Tem algo de errado aqui, ele não cumpriu algum requisito. Então, olha para o enunciado e já fica pensando, se ele está pedindo e eu estou aqui para defender, é porque tem algo de errado no que ele está pedindo, tá? Então, você já vai buscar. Ele primeiro, lá no enunciado, já falava da inflação, então já era para você se ligar, ele não pode pedir o reajuste de um contrato administrativo com base na inflação, ele não sabe. Né? Se ele está fazendo ali uma proposta, ele já tinha que antever. Claro que não exatamente como seria, mas a forma como estava prevista, ok? Então, seguindo aqui para o que está escrito. Ademais, a revisão ou manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é instituto cuja finalidade é recompor os preços, em razão de que fatos extraordinários ou imprevisíveis que acarretem um aumento considerável dos custos da execução, conforme o artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666, que estava lá também no espelho. Ou seja, a revisão depende do acordo entre as partes, visa manter o equilíbrio, alterado em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Até agora, nos meus parágrafos iniciais do mérito, o que eu falei? Eu falei como a lei determina. Então, você pode sim, se você quiser, usar essa forma. Você vai dizer primeiro o correto. A lei determina isso. No entanto, o autor, no caso concreto, quer isso, isso e isso. Então, tá errado, ok? É uma forma bem prática para você ali demonstrar o seu conhecimento, demonstrar que você sabe o que a lei exige, de repente o que a jurisprudência fala é isso, dessa forma está assim, na lei tal, o STJ exige assim, mas o autor fez isso, isso e isso, então é improcedente o pedido, ok? Então vamos lá. Portanto,
inexiste previsão legislativa para que ocorra a realização do reequilíbrio econômico-financeiro em razão do único argumento aduzido pela autora, o decurso do tempo. Ela simplesmente falou do quê? Que no decorrer do tempo houve ali a modificação. Destaca-se ainda a previsibilidade do fenômeno inflacionário, o que afasta a alegação de fato extraordinário e extracontratual, tá? Ou seja, você pode até voltar aí no seu material, dar uma olhada lá no enunciado e você vai ver mesmo que ela fala que passou o tempo, que aquele tempo ali do contrato de reajuste seria pouco, que deveria haver um reajuste ali naquele prazo. Mas não existe essa previsão. A previsão que existe é para fatos extraordinários e imprevisíveis. E a inflação não é um fato extraordinário ou imprevisível. Ou seja, a ausência de previsão de evento previsível deve ser atribuída ao contratado. Isso aqui também estava no espelho. Você dizer que o contratado, ele não previu algo que ele deveria prever e agora ele não pode querer onerar o contrato por causa disso, tá? Esse encargo vai ser dele, que deveria ter formulado sua proposta considerando todos os fenômenos previsíveis, tal como a inflação. No caso dos autos, o autor aduz a existência de um rompimento no equilíbrio econômico-financeiro da contratação. No entanto, o restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior à formulação da proposta, identificável como causa de agravamento da posição do particular. A simples insuficiência da remuneração não caracteriza rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando a proposta do particular era inexequível. Então, olha aqui, isso aqui também estava no espelho, tá, gente? Isso aqui é uma posição doutrinária. Você pode pensar e usar com suas palavras, treinar isso aqui. O que está sendo dito? Que esse encargo, esse fato do contratado não ter previsto algo previsível, apresentou ali uma proposta e depois ele quer reajustar, e isso tem que ficar a cargo dele. Foi ele que apresentou a proposta. Não há essa previsão de reajuste nos moldes que ele quer, ok? Aqui outro ponto que talvez fique mais claro para você. Exige-se, outro sim, que a elevação dos encargos não derive de conduta culposa e imputável ao particular. Então, aqui ele foi negligente na sua proposta, já que ele está dizendo que agora sua remuneração é insuficiente, né? Então, se os encargos tornaram-se mais elevados porque o particular atuou mal, ele não fará jus à alteração de sua remuneração. Ok? Portanto, pugna-se que seja realizado julgamento antecipado do mérito. Olha só, talvez aqui quem ia lembrar de pedir isso, mas a banca exigiu, estava no espelho, viu? Estava no espelho. Até porque você pode pensar que se ele pediu tutela de evidência, se ele pediu prova pericial, e, portanto, era para você contradizer o que ele estava pedindo, a maior forma de contradizer aqui a desnecessidade de prova pericial é chegar ao final e pedir o julgamento antecipado do mérito, porque o julgamento antecipado do mérito só pode acontecer quando não há necessidade de produção de provas. Então, aqui a banca exigiu realmente que ao final você tivesse esse cuidado de confirmar o que você disse antes. Você disse lá que não precisava de prova pericial, então aqui você já chega ao final e diz, eu quero então o julgamento antecipado do mérito para julgar improcedente o pedido com resolução do mérito em razão da desnecessidade de produção de provas. E coloca ali os artigos, tá? Enfim, os pedidos. Então, ante o exposto, requer-se a reconsideração da decisão,
que deferiu a gratuidade de justiça para indeferi-la, o indeferimento do pedido de tutela de evidência, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e o julgamento antecipado do mérito para julgar improcedente o pedido. Nesses termos, pede deferimento, local, data, procurador do Estado, matrícula OAB. Se não couber, você pode só pôr aqui, ó, local, data, procurador do Estado, ok? Eu coloquei aqui ao final o gabarito. Todo o gabarito, tudo que foi exigido, ó, exigia-se colocar lá os artigos, tá? O descabimento da gratuidade de justiça, falar sobre a lei da gratuidade de justiça, que a sua regra de impugnação foi alterada, sobre não caber a tutela de evidência, falar que o autor não trouxe provas ali e que também ele não caberia o pedido de prova pericial, tá? Aqui no mérito também, demonstrar que não houve a ale econômica, né? Que não havia ali uma imprevisibilidade que justificasse essa revisão do contrato. Então, tem tudo aqui, inclusive a doutrina que foi colocada no espelho, tá? Falando sobre essa questão que foi imputável ao próprio contratado e que, por isso, ele mesmo que tinha que arcar com esse suposto desequilíbrio financeiro, ok? Bom, pessoal, essa prova aqui achei assim um pouco pesada, assim, né? O aluno, embora seja uma contestação, que é uma peça que assim é uma peça que processualmente ela não tem ali nenhum requisito específico e tal, mas aqui quanto ao mérito, o candidato tinha que sim ter um conhecimento, saber ali como defender a administração, principalmente se você observar o que estava no espelho. Agora, resolver uma prova dessa aqui vai levar sim você para outro nível. Você já vai ter uma visão melhor de vários pontos aqui de direito administrativo, de contestação, passou por gratuidade de justiça, passou por tutela de evidência, isso pode cair na sua primeira fase. Então, você não jamais está aqui perdendo ou se adiantando em fazer oficina de peças. Tem que fazer sim, tem que treinar as peças, você está se preparando para uma prova que é difícil, né? Essas provas de advocacia pública exigem muito do candidato. Mas se eu conseguir, você também vai conseguir. Continue firme. Ótimo final de semana para vocês. Continue estudando.